ciência comprova. A fé é um aliado importante para a saúde do corpo e da mente. Mas na pandemia, decretos municipais e estaduais proibiram a abertura de templos e também de igrejas. No Paraná, um culto foi denunciado, mesmo respeitando normas e evitando aglomerações. Ela existe de várias formas. A fé ela é fundamental nesse momento, né? Todo momento de dor, de crise, a fé é um instrumento de trazer esperança para as pessoas. Muita gente perde a esperança nesse momento e através da fé as pessoas são fortalecidas. A fé é uma convicção e, para quem acredita, uma verdade. Há muitos e muitos estudos que falam da importância da religião na vida do indivíduo. Que me perdoem os descrentes e os ateus, mas há fatos concretos, como eu falei, publicados em artigos científicos que falam da importância da espiritualidade e da fé para a saúde mental e emocional de cada cidadão. Nesses tempos de pandemia, em que o mundo foi forçado a parar, a saúde mental das pessoas também foi afetada, aumentando a ansiedade, a depressão, a insegurança. Em muitos casos, levando até ao suicídio. Mas os locais onde as pessoas podem ter essa conexão espiritual foram fechados em várias cidades do país. Contrariando o decreto do governo federal, que classificou igrejas como atividade essencial, governos estaduais e prefeituras impediram que espaços de manifestação religiosa cumprissem o seu papel espiritual e social. Esses meses foi difíceis, né? Difíceis. Mas dessa pandemia também, a gente sempre quer estar na casa do Senhor, a gente não tem como a gente estar na casa do Senhor, modo tumulto de gente. Tem que sempre manter afastado também. Eu não estava me sentindo, para falar a verdade, não estava sentindo bem, né? O Brasil é um país de fé. O IBGE mostra que 92% da população diz ter alguma religião. Mesmo assim, o Brasil é um estado laico, onde o poder político e a religião não se misturam. Ives Gandra Martins, um dos juristas mais respeitados do país, afirma: o Estado laico não é um Estado ateu. É um Estado que respeita a religião, é um Estado que respeita a Deus, é um Estado que não permite discriminação para quem acredita em Deus de exercer em plenitude a sua cidadania. E a única caracterização do Estado laico, que está no artigo 19, inciso 1, é de que as instituições públicas não se confundem com as instituições religiosas. E abusos foram cometidos para que a lei de manter igrejas e templos fechados fosse cumprida. Em Curitiba, policiais foram chamados para encerrar um culto numa igreja evangélica. O culto era transmitido pela internet. Pela primeira vez, um batalhão da Polícia Militar está aqui para atender uma denúncia de que a nossa igreja estava lotada, estamos tendo aglomeração. E como se vê, não é verdade, estamos realizando o culto online, respeitando as diretrizes do decreto municipal e do governo estadual. O pastor da Assembleia de Deus conta como foi aquela noite de domingo há 2 semanas. Estava mais de 20 policiais, 9 viaturas e um caminhão-guincho. Então, gentilmente convidei o fiscal, a autoridade, para poder verificar em loco. E eles vieram educadamente e verificaram dentro da igreja. O grupo de louvor estava adorando, continuaram, viram o casal de pastores e aí o plenário vazio, né? Viram as dependências da igreja, como não havia mais ninguém,
né, agradeceram, saíram, ficaram uns 15 minutos fora da igreja e depois continuaram a sua missão. O presidente da União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos, que representa mais de 50 mil pastores no país, sempre defendeu que as igrejas ficassem com as portas abertas, obedecendo às normas de segurança. Muitos prefeitos entenderam isso e flexibilizaram o funcionamento das igrejas. Foram inteligentes, porque tem na igreja um apoio, né? Um apoio de cuidado da população. Agora, tem igreja, prefeitos que não entenderam isso, ou porque são mal assessorados, ou porque não quiseram entender, ou porque já tem um preconceito contra a igreja e aproveitou a pandemia para exteriorizar esse preconceito, mas nós tivemos muitos decretos que eu considero abusivos. Essas cenas foram registradas em São Paulo. Não vai entrar, não vai acabar com a bagunça, que quem manda na comunidade é o crime. O pancadão nas ruas, que é proibido, acontece em vários dias da semana. Aglomeração e desrespeito são comuns, mesmo com a ameaça do coronavírus. Em feiras livres, o distanciamento social também não acontece. E nos ônibus, a cena se repete, muita gente dividindo o mesmo espaço. Um ônibus que comporta 50 passageiros, ele pode transportar 25. A maioria das pessoas não tem nenhum metro de distanciamento. Uma igreja com 5 mil pessoas não pode ter 500 pessoas, ou seja, 10%, ou seja, foi vetado. Então, esse tipo de procedimento é que precisa ser revisto pelas autoridades. O bispo Eduardo Bravo ainda reforça a importância dos templos estarem abertos para receber quem precisa de ajuda. Porque a pandemia não veio só trazer problemas financeiros para a sociedade e de saúde física. Veio trazer problema de saúde espiritual, emocional. E a igreja é como se fosse um hospital espiritual. A igreja é um SOS espiritual. Então a pessoa não pode chegar no hospital, o hospital não pode estar fechado. E a pessoa não pode chegar na igreja, a igreja não pode estar fechada. Foi por esse caminho que Cássia conseguiu vencer a depressão. 30 anos de sofrimento, 30 anos de um vazio, 30 anos colocando expectativa em tantas coisas, para depois, vamos dizer assim, em uns 5 minutos o Senhor veio, colocou a mão e tirou. E eu recebi tudo aquilo que eu procurei a vida toda. Histórias como essa são frequentes em comunidades religiosas e isso tem chamado a atenção da ciência. Uma pesquisa da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, comprovou que pacientes que têm fé apresentam 40% menos chances de sofrerem de depressão. Antes era uma coisa meio mística, hoje em dia já está sendo muito comprovado pela ciência mesmo a importância da fé, que a oração tem um local no cérebro onde ela age, né? E o que isso traz? Que isso traz produções de hormônios que vão fazer as pessoas ficarem realmente mais felizes e aí você fica mais resiliente para lidar com as coisas. O que para a ciência agora é uma descoberta, para quem tem fé, sempre foi uma verdade. Fé significa acreditar num ser supremo, o Criador do universo, saber que tem uma autoridade acima da nossa cabeça, saber que a gente apenas planeja, mas a última palavra é dele. O que vale a pena na vida de uma pessoa, o que dá sentido à vida de uma pessoa, é muito mais do que essas coisas que nós temos. É a fé que nos alimenta, é a esperança que nos fortalece, né? É esse contato com a espiritualidade que me faz diferente. Fé, para mim, é a dedicação, é o ato de respeito, de amor, de comprometimento. O ser humano, ele foi criado para ter fé. E quando alguém tem fé, essa fé faz com que ele supere obstáculos, faz com que ele viva coisas superiores. O homem com fé é um homem diferente, é um homem que vence todos os obstáculos e sem fé é impossível agradar a Deus.